tem que durar. Cada vez mais a gente vê a análise de ciclo de vida, né, então, não adianta a gente fazer só para nossa geração, a gente tem que fazer para que tenha permanência e cada vez mais isso é verificado na questão de manutenção e tudo mais. Então, a gente precisa ter, estruturas e arquitetura que dure para que a gente não crie cada vez mais resíduos para o meio ambiente. Então, toda essa parte de sustentabilidade que a gente tanto fala, está cada vez mais emergente, né? A gente fala isso há mais de 20, 30 anos atrás. Agora, parecia que não ia chegar o tempo, e agora a gente está chegando, né? Então, temos que fazer as estruturas para efetivamente durar. Aliás, e você falou de sustentabilidade e tal, e a gente lembra que a gente projeta a esse tempo mais ou menos, até um pouco mais que isso, e a gente fazia os sustentabilidade escondido nos projetos que achavam que era frescura de arquiteto, né? E hoje é preguiça, quer dizer, você vê as construções hoje, elas até normas de desempenho e tudo mais, né? Que até a preocupação é exatamente a perenização e minimizar a geração de resíduos, né? Perfeito. O mercado ele se evolui constantemente. Com a estrutura de madeira, existe muito preconceito ainda em cima da estrutura de madeira, né, então, assim, mas a durabilidade, a tecnologia evoluiu tanto que a estrutura de madeira hoje, ele dura tanto quanto o aço ou o concreto. Isso é muito importante dizer que Acaba quebrando um mito, né, que você fala assim: "Madeira", e do outro lado o aço, o concreto, quer dizer que então a madeira ela consegue ter a mesma durabilidade do que os outros materiais? isso, é uma quebra de paradigma, tá. Então, assim, é que culturalmente o Brasil não tem tanta experiência em madeira como tem outros mercados que já trabalham com esse material há muito mais tempo, tá. Existem estruturas de madeira, a primeira casa foi feita de madeira, vamos começar por aí. Foi falar milhares de anos atrás. Então o que se tem conhecimento é que as estruturas de madeiras, elas sempre existiram, tá. É que no nosso mercado, a tecnologia da madeira engenheirada está chegando agora, já tem alguns anos já aqui no Brasil, tá, mas ela está ainda numa escala menor do que lá fora. Para você ter ideia, na Europa houve uma explosão de madeira engenheirada, houve incentivos governamentais para a utilização desse tipo de sistema, porque entendeu-se que que a madeira engenheirada, além de uma construção industrializada que tira grande parte da mão de obra dos canteiros para as indústrias, você tem uma qualidade maior, você consegue, ter uma previsibilidade maior e um ganho, de inúmeras frentes. Você falou um monte de pontos aí que dá vontade de parar para entender. Isso. Vamos voltar aqui na questão, da comparação entre, diferentes materiais, né. A gente vem logo aquela ideia de infância, né, do lobo mau, atrás dos 3 porquinhos, e as casas, né, sendo sopradas, e começando pela palha, madeira e, por último, a casa feita de tijolo, Hoje falam alvenaria. diferente, né, o desenho. O desenho hoje tem que ser mudado. Mas, como é que é possível, a tecnologia fazer essa comparação, né, de madeira, concreto e alvenaria, e você entender que a madeira realmente ela é durável por pelo mesmo tempo ou por mais tempo do que os outros materiais. Explica um pouco mais aí tecnicamente isso. Ok, eu vou explicar assim que a história do 3 porquinhos mudou, ela tem que ser reescrevida, tá, e agora a madeira fica por último, tá. O que acontece? A madeira, através da tecnologia, ela ganhou resistência do concreto. Nós temos hoje madeira com resistência para fazer edifícios de madeira, nós temos já edifícios em pé, de madeira, de mais de 25 andares, nós temos um em construção de 50 e temos projetos para muito mais que isso. E uma obra muito mais limpa, né? Muito mais, é uma construção industrializada, né, ela é muito mais limpa, você transfere parte da mão de obra para o canteiro. Você pode falar um pouco disso, porque você está numa construtora, né? Cada vez mais, né, a mão de obra ela está, sendo tem escassez de mão de obra. Hoje, como todo mundo já sabe, o pedreiro, o filho não quer ser mais pedreiro, ele quer ser um entregador de iFood, ele tem Uber, e a qualidade realmente está muito ruim. Então, quanto mais industrialização, é melhor para atender ao mercado. Hoje a gente precisa ter as construções e a industrialização ela é previsível, né? Então, assim, ela tem uma qualidade que industrial, então só voltando um pouco daquilo que o Clóvis falou, a madeira
a questão de cupim, que por exemplo todo mundo ficava Sim. preocupado para a durabilidade, hoje não. Hoje a madeira já é tratada em autoclave, então isso garante que não tem um problema do cupim. A questão de você conseguir fazer na fábrica, que projetos em build é uma linguagem um pouco mais técnica, mas é que ele sai o projeto exatamente, ele vai direto para a máquina, então você não tem todo esse desperdício, você tem as peças, aqui a gente pode ver em algumas aqui da loja da DEM. Então, assim, isso ajuda muito a previsibilidade.